Esse é o Dialogando, com Eliel Batista e comigo, Ricardo Gondim. O objetivo nosso nesse momento é realmente fazermos um diálogo. Um diálogo a caminho, por isso o verbo está no gerúndio, dialogando. Vamos conversar, porque é uma conversa que a gente não quer que termine, que se encerre. Nós queremos que seja uma conversa que detone outros processos de conversa, que leve outras conversas adiante. Então hoje é uma alegria estar com você aqui novamente, Eliel, para a gente bater um papo. Conversarmos um pouquinho, e não só entre a gente, mas gerar também aí nos nossos espectadores da web, né, esse diálogo entre eles, esse bate-papo. Ano que vem a gente tem eleição municipal, nós vamos lidar mais com o nosso pequeno mundo, né? E algo que tem acontecido nos últimos anos, e assim, explodiu com as manifestações, né, as grandes manifestações que tiveram em junho do ano retrasado, se tornou um debate quase que monocromático, né? A gente vai conversar sobre política, não consegue conversar sobre a política. Sempre vira debate partidário. E eu já percebi isso, é muito comum. Se, por exemplo, uma pessoa se posiciona a favor do Bolsa Família, ela é petista. Se ela é contra determinada ação social, ela é do PSDB. E acaba sempre virando essa briga. E é interessante porque PSDB é Partido da Social Democracia Brasileira. E é considerado o quê? Popularmente nos debates, como se fosse ultradireita. E o PT, Partido dos Trabalhadores, como se fosse ultra-esquerda. E a gente fica confuso com esse... Não sabe o que é direita, não sabe o que é... Eu lembro de Jesus, né? Interessante, interessante é que o PSDB tinha fama outrora de ser do muro, né? Exatamente. Eles eram os muristas, né? O Tucano é do muro, é murista. Era exemplo, inclusive, de dizer que você não assumiu uma posição, né? Não assumiu posição nenhuma, então é do muro. Não, é interessante a gente ver esse debate e a nossa tendência de sempre ir para os extremos e achar que aquele determinado partido representa um extremo e aquele outro o outro extremo, né? Você tem quase que hoje no Brasil, não é, essa polarização entre PSDB e PT, e que acaba esvaziando o grande debate, que eu acho que é o debate de um país socialmente engajado ou um país mais preocupado com o desenvolvimento econômico, financeiro e preocupado com o capital. Sim. Então, geralmente, quando as pessoas me dizem assim, não existe mais esquerda e direita, eu digo que geralmente quem diz não existe mais esquerda e direita são os de direita. De direita. Os de direita dizem não tem mais esquerda e direita. Agora, o que aconteceu depois de 1989, quando caiu o muro de Berlim, em 1991, quando se dissolveu a União Soviética, o que aconteceu é que as pessoas colocaram no bojo dessas duas representações políticas, desses dois momentos históricos, o fracasso do socialismo e o apogeu do capitalismo. Tanto que teve um ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos que falou sobre o fim da história. Não tinha mais história a ser pensada nem a ser cogitada, porque com o fim do socialismo, não aconteceu o fim do socialismo. O que aconteceu foi o fim de um socialismo representado por um bloco que era o bloco soviético. Esse socialismo soviético, esse sim se dissolveu. Sim. A Rússia hoje não é mais um país socialista e toda a União Soviética se dissolveu. Os países do leste europeu hoje não são mais países socialistas. Agora, aconteceu, né, a explosão também de todo aquele discurso do neoliberalismo com a Margaret Thatcher e com o Ronald Reagan, e que parecia que sim, que o mundo ia cada vez mais ser homogêneo. Ser homogêneo, e que o liberalismo, quer dizer, o mercado livre, um Estado enxuto, iria resolver os problemas da humanidade. E nós sabemos que isso não aconteceu. Está provado que o neoliberalismo, que é o quê?
o livre mercado, sem a interferência do Estado, ou com a interferência mínima do Estado, não valeu. A prova de que não valeu é que quando houve a grande crise econômica nos Estados Unidos, com a falência dos grandes bancos, as grandes seguradoras nos Estados Unidos, quando o George Bush era presidente da República, o Estado teve que socorrer os bancos, né? Veio ao encontro dos bancos. Quer dizer, houve um socialismo nos Estados Unidos, mas não para o pobre. Houve um socialismo para socorrer os grandes bancos. E o que se alegava era o quê? Que estavam socorrendo os grandes bancos para poder salvar a economia e para não prejudicar o pobre, né? Exatamente. que é sempre a lógica do grande capital. O grande capital diz o seguinte: nós precisamos ser grandes, porque se não houver muita riqueza, a gente não tem com quem dividir o bolo. Só que a lógica desse grande capital, ela fracassa por quê? Porque à medida que você cresce a riqueza do grande capital, né, dos grandes negócios, você cresce também o seu poder de fogo, o seu poder de barganha, o seu poder de influência, o seu poderio político. E você cria mais injustiças. E você vai criando, social. porque o pobre tem menos o que reivindicar. Sim. Ele tem menos força de reivindicação. Sim. E agora, o que me chama a atenção por exemplo, esse desconhecimento entre direita e esquerda que faz um reducionismo. Eu acho que da nossa discussão política aqui interna, né, no Brasil, e a gente começa a colocar alguns rótulos. Isso eu estou dizendo assim, no conceito popular, e não de quem estuda, né? De maneira geral, que é a nossa grande maioria aqui. Por exemplo, que quando você fala em ditadura, só se pensa em ditadura de esquerda, tipo comunismo. Não se pensa em ditadura de direita. Tipo, não, eles são comunistas, vão implantar ditadura. A América Latina padeceu e sofreu horrores debaixo de uma ditadura de direita e estatizante, quer dizer, não era uma ditadura que favorecia o grande capital, favorecia o Estado, que caracteriza bem o nazismo. Então, o nazismo não, o fascismo. Né? O fascismo se caracteriza muito por isso, né? Um poder imperial, ditatorial, mas que favorece o poderio do Estado, né? Em detrimento, inclusive, das grandes corporações. E eu acho que é isso que gera uma dificuldade no debate, porque essa desinformação, porque o que fica sempre passando a mensagem, né, que há uma campanha, por exemplo, a gente sabe desse recrudescimento aí de um fundamentalismo, e não só a questão religiosa, né, a questão política também. O povo morre de medo de uma ditadura comunista, mas não morre de medo, de uma ditadura de direita, que tende a ser tão truculenta quanto ditadura é ditadura. Ditadura é ditadura. E aí e tende a polarizar a nossa discussão política sempre entre esses dois partidos, e a gente não vê os cruzamentos de partidos, por exemplo, de direita, o PP, né? Cumprimentando o PT, que seria de esquerda. Quer dizer, nós temos uma salada partidária e de confusão. E aí a grande questão que surge é, por exemplo, o eleitor que está vendido nessa, né? Porque vai ter eleição. E agora? Eu estou votando nesse em nome de uma direita, porque esse que é o problema. Né? Eu estou votando nesse em nome de uma esquerda. E aí, mas nessa confusão, quer dizer, como é que o eleitor que ele seria assim, ele não tem as informações, como é que ele poderia ter algum critério de escolher? Né? Para mim, eu acho que esse é o grande problema né, da política que se faz no Brasil, porque essa política que a gente vive, respira no Brasil desde sempre, né, desde a nova República, com o Estado de Direito, com o Getúlio Vargas, ela é uma política que privilegia o grande capital e continua, mesmo com um partido de esquerda, como o PT, que se diz de esquerda, mas tem compromissos enormes com a direita. Com o capital. Com a direita. E essa direita ela não está interessada em políticas sociais. Ela está interessada na defesa do grande capital, do agronegócio, dos grandes bancos, das empresas transnacionais. Quer dizer, há um interesse maior no patronato, né, no patrão, na defesa dos direitos do patrão, de defender o patrão dos encargos sociais que ele tem que pagar, etc. E a esquerda deveria, ou em tese deveria ser,
uma esquerda comprometida com os direitos do pobre, do trabalhador, de estreitar a brecha entre o miserável e a brecha entre o que tem as grandes fortunas. E o eleitor, como vai ser confuso, por exemplo, e nós temos uma política, ela é partidária, ela tem um chão que eu considero muito importante para fazer uma política em um país. No entanto, nós ainda somos personalistas, escolhemos pessoas e não partidos, até porque me parece que as próprias pessoas não estão tão comprometidas com a ideologia do partido, de maneira geral. E o eleitor, porque eu penso assim, eu vou votar, eu voto em quem? E agora eu quero ser mais específico, um eleitor cristão. Ele não tem um engajamento político partidário, que é um outro problema também, né, dos engajamentos das igrejas, né? Mas qual o critério que ele poderia escolher? Porque eu penso que esse, por exemplo, da justiça social, o que já põe um rótulo, né? Então, se você você já é de tal lado, né? É difícil no Brasil porque a gente mistura. Primeiro que eu acho que tem, né, os políticos são muito fluidos no Brasil. Sim. Então hoje eu, por exemplo, me desgastei enormemente na primeira eleição que o Lula perdeu para o Collor. Eu me desgastei enormemente com muitos pastores e com a minha comunidade, porque eu abertamente falei que o Collor não era o melhor candidato para o Brasil e eu defendi a candidatura do Lula como a melhor candidatura para o Brasil. Passados tantos anos, hoje eu vejo Lula e Collor no mesmo barco, no mesmo palanque em Alagoas. Sim. É difícil, é complicado você defender. Então eu acho assim, a política é a arte de negociar o menos ruim. Eu acho que no atual quadro político que nós temos no Brasil hoje, nós temos que ver o seguinte: quais são os compromissos mínimos que esse candidato tem com o mais excluído, com o mais pobre, com aquilo que eu acho que envolve os problemas mais gritantes da sociedade brasileira. Que são o quê? Educação, saneamento básico, saúde. E não no discurso, porque todos eles têm um discurso, né? Aquele que no histórico dele, né? Não um discurso, não um discurso. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, eu sou completamente a favor do Bolsa Família como uma maneira emergencial de distribuição de renda. E não uma solução. Não é solução. É uma situação. O cara está morrendo de fome. Sim. Nós não podemos deixar ter um país que tem gente morrendo de fome. Tem gente morrendo de fome. Até que a gente estruturalmente tenha um país que favoreça as camadas que estão excluídas, nós temos que dar de comida para essas pessoas. Sim. Não podemos deixá-los morrer de fome. Sim. E eu acho que nisso o Lula foi, no primeiro mandato dele, ele foi extremamente sensível a esse clamor que havia no Brasil, que é o clamor do mais miserável, do mais excluído, do que nem configura naquela classificação de classe A, B, C e D. Sim, sim. Ele nem ali estava, nem aparecia, porque está pobre, está excluído, está morrendo de fome. Numa cidadezinha do interior, lá do Nordeste. Andar horas para pegar uma lata d'água. Que não tem água, que não tem comida, que não tem para onde ir, que tem um índice de mortalidade infantil enorme. Agora, eu acho que nós temos que olhar para o candidato que tem efetivamente esse comportamento voltado para as classes sociais. Atender aquele que não... As reivindicações dos direitos civis, dos direitos sociais, que estão aí postos e que precisam de uma abordagem responsável de candidatos. No atual quadro político, até que a gente tenha uma reforma política, que a gente tenha partidos que sejam legitimamente partidos com um tema, defensores de um ideal. Ideal, né? É verdade. Bom, mais um programa nós estamos aqui encerrando esse bate-papo político para que você, próximas eleições e no atual quadro, possa fazer uma escolha que venha de fato a atender as nossas demandas, porque não é pensar no pobre só para dar uma esmola, mas é pensar nas estruturas do nosso país, né, para que possam de fato atender todas essas demandas. Não é verdade? Obrigado, Eliel.